Olá pessoal, Diogo Vilela do Dr. Joy. Estou recebendo aqui o meu amigo. Como vai, doutor Diogo? Precisa, Como vai? Precisa de apresentação, precisa? Não, olha o meu tamanho, né? Tô aparecendo bem na câmera aí. Coube aí, né? Coube, graças a Deus. E assim, agradecimentos aqui ao Batista, um cara que é espetacular, que marcou aí a nossa adolescência, juventude nas rádios, nas noites das rádios paulistanas, que nos apresentou. Aliás, eu era ouvinte dele, eu liguei uma vez da UTI. Eu posso contar essa história? Você sabe que eu comecei no rádio, eu tinha o quê? 16 anos, eu fui para a UTI, fiquei em coma um tempo, tal, problema de infecção de pulmão. E aí a UTI não era como meu primo ficou na UTI esses tempos, e a UTI agora, de hospital particular, é bonito igual esse consultório, né? Que é um hotel. Aí você fala, mas você tá na UTI mesmo? Aqui é UTI. Eu falei, caraca, e na minha época a UTI era tipo aqueles galpão de guerra, que tem uma cama do lado da outra, aí vem uma mulher limpar toda hora, todo mundo se vê pelado. O ruim da UTI é você ficar lúcido. Nossa, que coisa horrorosa. E eu tava do lado de um rapaz de descendência africana, na hora que a enfermeira ia dar banho na gente, o dele segurava assim, até lustrava assim. O meu era um aspirador de pó pra achar, pra higienizar, sabe? Aí nesse tempo, eu ouvia a rádio, mas eu ouvia Jovem Pan, no Pique da Pan com o Vanderlei Nogueira. E eu adorava o Fiore Gilhote e tal, que era locutor esportivo, e não ouvia FM, não. Nunca tive interesse. Eu via a Sônia Abrão, né, a minha mãe, ouvia Paulo Barbosa, Eli Corrêa. Aí quando chegou eu saí do coma, aí eu fiquei consciente. Aí a enfermeira deu direito a ter uma cueca, né, levou uma cueca. E nessa época tinha aqueles celulares da Motorola desse tamanho. E você vê o tamanho da minha cueca, meu irmão trouxe enrolado na cueca o celular, que era caríssimo na época, e mais um radinho para eu ouvir. Ele falou, ouve um cara aí chamado Marcelo Batista, que ele é engraçado e tal. Aí eu ouvi e gostei do Marcelo Batista. Isso de madrugada, certo? De madrugada, durante a madrugada, internado. Aí na hora que eu saí do hospital, não tinha rede social, nada, só tinha e-mail. E-mail era novidade. Eu mandei para ele, um dia ele me ligou e eu não respirava direito. Eu andava com um tubo de oxigênio no nariz. Até na escola meu apelido era Casa Fantasma por causa disso, que eu andava com o tubo da White Martins aqui atrás para respirar direito. Mas pelo menos era Casa Fantasma, né? E não geleia. Porque gordo tem tendência de ser chamado de geleia. Aí eu comecei a ouvir, aí um dia ele me ligou. E aí eu sem falar direito, né, com a voz meio prejudicada, aí ele, vá se ferrar, e desligou na minha cara. Eu falei, bom, esse cara é legal. Aí continuei ligando. Aí ele me botou como personagem, eu comecei a fazer umas poesias, até que um dia ele me chamou para sortear um carro, que era uma promoção Fiat 147, mais R$500. Aí eu falei, beleza, então tamo junto. Fui lá, e daí nesse momento eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Aí comecei a minha saga em rádio, que já... Isso na Jovem Pan? Não, isso na Band. Band FM. Isso já dura... O Jovem Pan, ele veio antes, né? Ele foi um dos criadores do Pânico, junto com o Emílio e o Billy, se eu não me engano, o maestro Billy. Aí eu comecei minha saga, que já dura 23 anos, que esse ano, né? Faz 23 anos como radialista. Então, nunca abandonei. Carreira de 23 anos de rádio. Hoje o rádio, na verdade, está na sua vida como hobby, não? Não, minha profissão principal. Para mim, o rádio é maior que a televisão. Mas assim, você faz só em casa? No seu canal, hoje eu faço em casa, porque assim, eu saí do FM nesse 1 ano e meio de pandemia, né? Indo para 2 anos de pandemia, por conta da saúde frágil e tal. E eu comecei a fazer em casa. E em casa, confesso que é 6 vezes mais rentável do que no FM. E você adquire um público que te financia, um público que consome seu trabalho. Você não está só no FM. Você está em várias plataformas. Está em YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple... Enfim, você está em tudo que é lugar. E monetiza em todas. E monetiza na maioria. É que meu programa é meio rasteiro, né? Meio baixo nível. Então o YouTube já corta a monetização. Só que os ouvintes, eles dão... Eles financiam. Pix, Superchat, né? Que tem no próprio YouTube. Aí eles dão uma grana pra mim, né? Aí vê
uma puta cara de mendigo, tudo largado, todo dia a mesma camisa, tudo esfolada. Aí fala... Agora tem patrocínio de cueca, né? Eu não sei se eu mexi no microfone aqui, desculpa. Puta gordo, miserável, né? Daí o pessoal já dá meio que de dó também e financia. Você sabe, cara, de uma coisa... Às vezes a gente sente falta da simplicidade. Eu não sei se você tem essa impressão. Muito cara tem muita grana e o cara, bicho, ele fica lá naquele meu programa que é uma central de louco, uns cantor ruins, uns caras sem graça, umas imitação ruim, uns assuntos terríveis, né, que você nunca vai ver em televisão, nada. E 30% de quem assiste o meu no YouTube é na Smart TV. Ou seja, meu programa ruim tira audiência da televisão, de outras mídias. Streaming, de TV a cabo, e esses né? caras sentem falta da infância, da simplicidade, sabe? De falar, nossa, eu comia meu arroz e ovo, não sei o que, eu pegava o ovo, furava a gema e fazia assim. Daí esses caras, eles se identificam com isso, eles não querem que isso acabe. Pra você ter uma ideia, cara, o doutor Diogo, não vou te chamar de doutor, não. Eu chamaria de Diogo, tá bom? Por favor. Doutor fica, muita frescura. Muita frescura. Senão eu gostaria que você me chamasse de príncipe, se eu te chamar de doutor, ok? Diogo, então, vamos lá. Mas por que príncipe? Porque é assim que as meninas me conhecem, o príncipe do rádio, né? Eu não sabia disso. Não anda em qualquer lugar, né? Eu cheguei aqui na sua recepção, nossa, que príncipe, né? Todo mundo já ficou abalado, né? O coração abalado. Eu fiquei pensando que era um sultão. Aí, o que nós estávamos falando? Não lembro, mas o que eu estava te provocando é assim, que você falou que você estava na humildade, mas que você só Não, então eu lembrei. Eu Ia te dar um exemplo. Tá. Cara, você sabe que eu tava uma vez, eu não ia fazer um programa no sábado, e assim, vou te contar 3 situações. O ouvinte falou assim pra mim, bicho, pelo amor de Deus, faz o programa, eu tô em casa, não tenho o que fazer, bicho. Ele falou assim, se você não fizer o programa, eu não tenho o que justificar pra minha mulher, eu vou ter que ficar com ela. O cara já tem 10 anos de casado, ele prefere assistir o programa do que ficar com ela. Aí ele falou assim pra mim, eu te dou 3 mil reais. Ele fez um pix de 3 mil reais pra fazer o programa. E tem um louco que quando o Corinthians... É que a fase do Corinthians tá ruim. Quando o Corinthians joga e o Corinthians... Ele paga 500 reais por gol do Corinthians. Teve uma vez que o Corinthians, no ano passado, fez um 5-1 num time fuleiro aí ele deu 2.500 reais. Mas cada gol do Corinthians faz, mesmo perdendo, ele dá 500 reais. Então esses caras... Faltou um caso, eram 3. E o outro já é mais erótico, acho melhor deixar quieto. Concordo, terceiro. Eu pensei bem aqui no meio. Nossa, você foi bem feliz de lembrar, mas tudo bem. Enfim, mas é isso, mas as pessoas criam essa dependência e hoje, podendo financiar, fazendo isso, é um negócio impressionante, assim. E eu não vejo, por exemplo... a pandemia, na verdade, se você for andar nos bares, já passou, né? Porque tá tudo lotado. Eu passei frente à casa da minha mãe, ninguém tava de máscara. Tudo onde cabe 50 pessoas, tinha 150, tudo amontoado. Enfim, eu acho que já está estabilizado um negócio de rádio na internet muito sério. E eu não vejo possibilidade de voltar, pelo menos, pro FM. O rádio não acaba, ele só se transporta de plataforma, né? E no caso eu já me transportei. Você já passou de legal. E vou continuar trabalhando como radialista, mais em outras plataformas, não mais no FM. Aí amanhã o Ratinho chega e fala, te dou 70 mil reais, voltei pro FM, tô de volta, né? Rádio Massa. Tô de volta, só esperando, né? Nossa, que fator novidade bom. Aí você assina um contrato lá, 2 anos e tá bom. Ou qualquer uma que seja, né? Mas... a tendência, até porque eu estou construindo os estúdios, aliás, Diogo, você está convidado aí lá, são 3 estúdios, se quiser usar um também para fazer vai ficar lá, legal, em Pinheiro, vai legal. Vai ficar top. Onde era Depul, do Miguel Falabella. Onde era Depul. Puta clima de boate. Teodoro Sampaio, né? Eu entro lá, já saio dançando. Eu preciso controlar, eu preciso de um psicólogo. Preciso de um psiquiatra, era boate. Você foi na Depul algumas vezes? Não, era criança. O tio tá mais velho não que era ele, mais época, não. Cara, eu fui no Depul, viu? Tô com 39, mas assim, então você foi o quê? Com 13 anos?
Não, já tá até formado já. Já mesmo, cara? Não, mas depois de 98, 99. 98, 99. Dá pra você ter ido lá com seus 18 eu tinha 18 anos. Dá pra você ter ido. Eu tinha 17 em 98. Então, dava pra ter ido. Ele não ficou muito, né? Não durou muito, deve ter ido até 2000. Mas depois ele abriu uma outra, com o Gugu Liberato, chamada Fábrica 5. Lá no Tatuapé. Lá na Zona Leste, exatamente. Na Moca, né? Era uma fábrica que estava desativada. Aí fizeram lá uma casa noturna, sei lá, mas durou pouco, durou 1 ano e meio, 2 anos. É tudo muito caro, comida difícil, bebida cara, tudo. Na Zona Leste não tem como, é igual Itaquerão, né? Um cachorro quente custa R$18 e vem uma salsicha, aquela esverdeada ainda. Não vem nada pra pôr dentro do pão. Os caras, pra pagar o estádio, querem fazer um negócio desse. Aí não dá, aí não tem como, né? Você é corintiano? Eu sou, mas não praticante mais. Depois eu comecei a trabalhar com imprensa esportiva, eu desanimei. Aí você começa a ver as coisas, você fala, não, velho, errado, né? Não é possível, né? Não é possível. E eu também, eu comecei como repórter de campo e depois eu fui ser narrador. Narrei na Rádio Capital, na Bandeirantes, enfim, narrei em algumas rádios assim, TV também. Só que quando eu era repórter de campo é engraçado, eu sou asmático, né? Cadê a bombinha? Aqui a bombinha. Pra provar que eu sou asmático. Você sabe que uma vez eu fui fazer um jogo Curitiba e Portuguesa, que valia para subir da Série B para a Série A. Aí o Evair tava na Portuguesa, aí os caras lá em cima, pega o Evair. Aí o Couto Pereira teve um escanteio. Eu falei, bom, o juiz não vai acabar, ele deu 3 minutos. E o Evair vai vir para cá no contra-ataque, porque ele que puxa a defesa. Ele vai ajudar, tal, eu vou ficar aqui que eu vou pegar ele fácil. Na saída. Bicho, bateu escanteio. O desgraçado do juiz apitou e nem deu os 3 minutos de acréscimo. E o Evair tava do outro lado. Daí os caras, pega o Evair. E eu fui correndo. Mas virei o Sonic nessa aí, num pinote. Aí na hora que cheguei no Evair, eu cheguei assim... Daí ele entendeu que eu não conseguia falar, puxou o microfone da minha mãe e falou, então, nós fizemos o primeiro tempo. Daí ele parou assim, ele ficou olhando e falou, você tá bem? Eu falei, você tava verde, amarelo, né? Daí eu mostrei a bombinha, vai melhorar. Aí ele falou assim, não, beleza, e foi embora. Aí, agora trabalhando no de noite, teve o período da Copa passada, que o Brasil perdeu para a Alemanha, o Evair foi um dos entrevistados, vai falar de futebol no de noite. Aí eu lembrei desse fato para ele. Aí ele falou, é mesmo. Eu não sei se ele falou é mesmo só para corroborar mesmo. Vai passar logo, se ele lembrar. Não, mas deve ter sido meio assustador. Então, mas bicho, aí, e olha só, o Diogo, na semana seguinte não, sei lá, um mês depois, no Pacaembu, um obeso asmático também morreu no campo, porque foi dar um pinote para entrevistar, passou mal, usou a bombinha e correu. O coração não aguentou e eu falei, cara, não posso mais ter... Foi um sinal. Foi um sinal para parar com reportagem. E deixa eu aproveitar esse gancho. Você tá lá com 17 anos, foi para aquela UTI, ficou lá, saiu tudo bem? Cara, na verdade... Oxigênio? Não, olha, eu nunca tive uma vida normal. Para você ter uma vida normal com 16 anos. Porque antes não tinha tratamento para asmático mais sério. Você não tinha você usava oxigênio, você usava inalação. Mas é para ajudar a manter, não tinha uma coisa aqui definitiva, né? Aí surgiram os corticoides, que são aquelas bombinhas de pó, de disco, sabe? Que são uns remédios assim, que você toma e é 1000 mcg de corticoide por dia. Aí você passa a ter uma vida normal. Isso aqui não é gordura, isso é inchaço, isso é água. Se eu pegar para mijar, tudo sai, eu fico magro. Então o corticoide retém muita água, né? Isso aí colou, né, que eu falei. Mais ou menos, mas vamos... Não é obesidade, isso é água. Quem é amigo finge que acreditou. Isso não é obesidade, é só água. inchaço. Eu vou para Mansão Maromba. O Mansão Maromba, o Toguro vai dar um jeito no meu shape. O Toguro é mau, hein? Não, eu vou ensinar coisas para ele também. Ou você entra no shape ou a coisa pesada lá. O Vico Boy do Charme foi lá, o
salvador da rima, mas você vê que nenhum vai ficar, os dois estão podres, os dois estão ruins demais, sabe? Você fala, meu Deus do céu, esses caras não duram, esse cara vai morrer primeiro que eu. Na comédia, que eu faço stand-up, tem um bolão para ver quem vai morrer primeiro. Antes o Rogério Morgado encabeçava. Agora ele emagreceu, né? Agora, aí eu passei entre dele e começou a emagrecer. Agora você é o primeiro. Não, mas a gente disputava, era eu e ele. Agora eu tô na frente agora de novo. era o Rogério Morgado do Pânico, que agora emagreceu, né? Agora eu tô na fita aí, agora eu tô na liderança. Medalha de ouro pro Diguinho. Gold medal, né? Aproveitando que a gente tá gravando esse vídeo na época da Olimpíada. Né? Diguinho, aí assim, você termina o ensino médio e você já tinha decidido que você queria trabalhar com rádio. Não, eu fiz faculdade de engenharia civil. Então isso que eu ia te perguntar. Fiz as duas juntas. Você fez faculdade? Então, eu tenho um irmão superdotado. Então, lembrando que o Diguinho tem um irmão gêmeo. Ele que é o superdotado? Não de pênis, de cérebro. Perfeito, mas existem umas teorias que, assim, quando tem os gêmeos, se o cérebro vai muito para um... Sim, o outro é meio burro, eu era burro. Você poderia ter sido direto, que não tem problema nenhum. Cara, é que assim, não dá, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? É que ele tem um irmão gêmeo, tá, gente? Então, mas daí meu irmão foi evoluindo muito na escola. E você sabe que quando o cara é superdotado... ele tá muito acima da média, ele começa a ficar arrogante com os amiguinhos. Aí a diretoria vai botando ele, igual o Pestinha, vai pro 5º ano. Mas ele era porque era um capeta, mas meu irmão porque era inteligente. Aí minha mãe foi fazendo... Mas ele foi subindo muito rápido, Dinho? Sim, com 5 anos a gente já tava na primeira série, 4 para 5 anos. Tá. E eu... Você teve que ir acompanhando, porque... Não acompanhei, eu fiquei de recuperação até quando eu pude. Porque, cara, não acompanhava. Mas como era irmão gêmeo, minha mãe arrumou um esquema lá. Ah, não, deixa ele também, ele é inteligentíssimo. Nossa Senhora, só desastre. E essa época a mãe tinha uma Havaiana, mas teve a infelicidade de ter o lançamento do Raider também, né? Toda reunião de escola era um Raider voando nas minhas costas. Jesus, burro, não sei o que, tá aqui. Agora o seu irmão aqui, ó, tudo azul. Falei, também, na hora do pai ejaculou as coisas boas pra ele, pra mim só veio a desinteligência, a burrice. E aí vai, cara, mas daí a história foi assim. Aí eu comecei, mas depois eu comecei a me dedicar. Aí eu entrei com 15 anos na faculdade de engenharia civil. E foi nesse período aí que eu descobri um rádio também. Mas você chegou a formar? Não, engenharia não, acho que eu fiz 6 semestres. 6 semestres, nossa, quase, hein? Podia ter ido, né? 5 ou 6, alguma mas coisa. Mas então assim. você não fez faculdade? Fiz de publicidade e propaganda posteriormente, porque as oportunidades no rádio foram surgindo. Eu entrei em rádio e TV, mas daí eu parei no 2º ano. Aí depois, quando eu tinha uns 26, 27, eu fiz publicidade e propaganda. Aí deu tudo certo, aí eu me... Mas nós estamos então falando de uma carreira de 22 anos de rádio. Sim. E quando você chega na TV, como que houve esse namoro com o Danilo aí? Cara, assim, eu tava no rádio... Na verdade, assim, eu ganhei... O rádio tem um prêmio de arte que os atores da Globo dá alma para ganhar. Ele chama PCA. E eu ganhei esse prêmio em uns anos. E quando você ganha o prêmio na Band, eu ganhei como programa... Eu nunca considerei meu programa de humor, era um programa bem humorado. E a minha característica era não tocar música. Eu falo 4 horas sem parar. 4 horas, se você ficar puxando assunto comigo aqui, a gente sai daqui 12 horas, mais ou menos. E assim, eu não paro de falar, não paro. E eu ganhei. Mas dá umas fugidas do assunto, né? Sim, sem dúvida. Isso aí é tática. Quando me prejudica, na hora eu saio. Você sabe que eu ganhei esses prêmios, e aí quando você ganha, você fica em destaque no Grupo Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes é uma mini cidade. Tem uns 8 canais de TV, tem umas 20 rádios, tem canal gringo, canal colombiano, chinês, japonês, tem tudo lá dentro. Tava falando esses dias, Diguinho, desculpa te cortar, mas assim, quando eu era criança lá em Minas, só tinha 2 emissoras, Band e Globo. Uhum. A distribuição das antenas da Band, eu acho que só perde pra Globo. Sim, ela tem afiliada praticamente no Brasil inteiro. Então, isso mostra a força da Band, que vem forte aí pra 2022. Né? Sim, tá comprando muita coisa boa, Faustão, né? Voltando pra lá e tal.
E aí você tava na Band e aí o Danilo te viu? Não, aí como eu fiquei em destaque por ter ganho o prêmio APCA, aí você fica no outdoor, Diguinho Coruja, Band FM. Dentro da Band. Dentro da Band. Aí as telas de descanso dos computadores é tudo sua fuça lá, ganhador do prêmio APCA. E fazia muito tempo que uma FM da Band não ganhava o APCA. Aí o Danilo viu. E o Danilo começou a escutar o programa. Aí falou, vou chamar você para entrevistar, vou chamar ele para entrevistar. Achei até uma surpresa, falei, caramba, vou lá, né? E fui dar entrevista, achei que foi catastrófico, né? Não tinha nenhuma intimidade com câmera, radialista, né? Que sempre tem aquela coisa, né, de preservar a identidade, né? Mexer com o imaginário, construir uma paisagem sonora na cabeça do ouvinte. Aí eu fui lá, tal. E daí ele, depois da entrevista, foi lá no camarim e falou pra mim, mano, você gostou? Falou, pô, obrigado pela oportunidade e tal. E quando ele foi, eu tava roubando um lanche do camarim, sabe, pôr na mochila? Já viu camarim de TV? Eu tava botando até uva dentro porque eu ia subir pra trabalhar, nossa, uns bolo Puma, umas Ana Maria, uns chocolate. Ele falou, não, pode levar, cara. Aí, bicho, ele falou assim pra mim, cara, acho isso legal, mano. Se o Mansfield saísse, eu te contratava, porque você é meio trouxa. Eu falei, vai tomar no teu cu, e fui embora. E fui embora. Aí ele começou a me chamar pra Mesa Vermelha, que é um quadro que tinha lá, e eu não tinha piada nenhuma, eu só ia lá pra xingar a plateia, xingar os outros, ofender as pessoas, e começou a me chamar. Aí, nesse período, eu passei a fazer umas esquetes no programa, não era contratado, ele só me chamava. Isso na Band, hein? Na Band. Eu ia, né, nos últimos 7 meses de Band. Eu tava lá praticamente toda semana. Aí ele me convidou para fazer o Natal, aquele Natal que foi proibido, né, que é um negócio terrível, Natal da Band, com o Rei Bianchi, Inês Brasil, Away de Petrópolis, aí a Heloísa, a Faz Sol, só gente que juntando tudo, um manicômio não aceita. Ele fala assim, não, vocês juntos não, vai um pro sul, um pro norte, um pro sudeste, e tudo reunido. E daí esse Natal foi proibido, eu fiz o Ano Novo também, e nesse período eles receberam a proposta do SBT e foi para SBT. Aí eu falei, pô, tava legal, mas eu sempre soube da minha posição, né? Eu falo assim, eu estou na TV. É isso aí. Mas eu sou radialista, por isso que eu valorizo minha profissão, por isso que eu não deixo de fazer. E aí eles foram para SBT, aí um dia, eu tava num cansaço, porque eu tinha trabalhava numa produtora também, era sócio de uma produtora, e tava dando só bosta, só prejuízo. Eu lembro até hoje, eu tinha dado a hora certa. Eu não costumava tocar música, era 4h23 da manhã e era a semana que lançou o WhatsApp. Aí ele me mandou uma DM no Twitter, que o Twitter era a rede social mais forte que existia. Aí ele falou, bicho, você tem um WhatsApp? Eu falei, não. Dele, como não? Eu falei, não tenho, cacete. Ele, porra, você é burro. Eu falei, vai tomar no cu. E ficou nisso. Aí deu 4h40, ele mandou, você não consegue instalar, né? Eu falei, não. Ele falou, não dá pra você vir aqui na Bela Paulista, aqui na Paulista, fica bem de madrugada? Eu falei, dá, vou aí, vamos lá. Aí cheguei lá, eu juro que a cena mais horrível, ele tem mania de usar umas camisetas menor do que ele é. E sempre a mesma bermuda, não toma banho. Aí ele tava no balcão da padaria, o rego aparecendo, a camisa assim, a banha pra fora. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, eu não vou lá de vergonha. E fui. Eu falei, e aí, comendo pizza? Eu falei, e aí, cara, tudo bem? Ele falou, quer trabalhar na TV? Eu falei, quero. Eu falei, sério? Quero, seria uma experiência legal. Então tá bom, segunda eu te ligo. Continuou comendo, nem ligou pra mim. Aí você foi embora, isso era 4h da manhã? Eu falei, é isso? Ele, e continuou comendo. Eu falei, então tá, tchau. E fui embora. Aí segunda realmente ele ligou e eu fui no SBT. Aí ele simulou que fez uma disputa entre eu e o Silvio Ribeiro, né, que é o palhacinho lá da 97, muito meu amigo, mas na verdade eu suponho que ele já tinha me escolhido já há meses. Aí o Mansfield não foi, né? O Mansfield pulou, o Mansfield era o mais entusiasta para ir,
e ele pulou fora na hora, né? Ficou na Band, né? Ficou na Band, né? E graças a Deus eu herdei a grana dele, né? Que ele não foi. Aí, Marcelo. Tá vendo? Aí, bom, mas o Mencio sempre é um cara legal comigo, viu? Tem muita gente que E já tem uma carreira bem construída também, Sim, né? um cara extremamente educado. Quando eu ia lá, ele sempre conversava comigo sobre livro. Ele é um cara bem culto, bem legal, assim. E um monte de gente querendo que eu fale mal dele, que nunca fez nada pra mim, sempre foi um cara muito bacana. Recebeu assim. bem, né? Sim, cara, mas daí ele não foi e acabou que surgindo a oportunidade pra mim. E, cara, você sabe que o Danilo, eu considero o Danilo uma plataforma digital. Ele faz muita coisa e ele faz muito bem. Quando ele muda uma coisa, você fala, mas por que ele fez isso? Aí você vai ver o resultado e você fala, caramba, realmente. Então, cara, agora estreou, né, no SBT Os Exterminadores do Além, que é uma série que parece gringa. O filme ganhou vários prêmios na Europa, né, no circuito de terror. Enfim, é uma coisa muito bem construída. Não, né? Eu ia estar, mas como eu tava com 195 quilos e praticamente não respirando direito, o papel que ia me dar eu não aguentava fisicamente fazer. Aí a gente foi bem honesto até um com o outro, falou, mano, não dá. Aí outra pessoa fez e foi legal também, não interferiu em nada. O filme ficou bem legal mesmo. Não parece filme brasileiro, aquela coisa trash brasileira. Não, então, não é aquele negócio de filme da Globo, plano contra plano, plano contra plano. Não, é um filme mesmo, muito bem feito. E a série, eu assisti os 4 primeiros capítulos da série há alguns meses. Cara, é impressionante, né? Impressionante. Quem não assistiu, a série ainda. Não, é muito engraçado. Tá em algum stream ou só não, no SBT? No SBT. Deve estar no SBT Online, então, sim, provavelmente. Então, cara, o que ele fez no The Noite, porque o SBT é uma TV popular. Não adianta o cara chegar no The Noite, tem muito humorista que fala, nossa, vocês ficam com brincadeirinha. Aquele humorista stand-up metido a besta, eu tenho um setup, um punch maravilhoso. Cara, você tá fazendo TV popular. E eu sou um cara de rádio popular. E a gente meio que encaixou muito bem. A gente, tipo assim, a gente tem uma coisa de não se gostar, de eu interferir, eu sou um sidekicker, ou seja, o que o Danilo não pode perguntar, eu sou o desagradável que vai lá e tem a chance de ou dar certo ou me ferrar, e ele sai limpo também. Ou o contrário também, porque ele também entra no jogo. Então, meio é o Robin do Danilo. Meio que casou isso, né? Uma TV popular, eu também sou popular. Ele se descobriu um apresentador popular também, né? Porque ele é um apresentador, bicho, um programa que a gente já ganhou da Globo, num total, umas 123 vezes. Cara, às vezes a gente ganhou de filme top. A gente ganhar da Globo dando uma média de 9 pontos, 8 pontos depois da meia-noite, isso é audiência de programas durante o dia. Então, foi uma coisa incrível e é incrível. O que as pessoas talvez não acompanham é que, assim, a Globo, se ela colocar lá só aquelas faixinhas coloridas, já tem uns 2, 3 pontos. Ela já sai com 3, 4. Então, quando você está no SBT e você consegue 9 pontos, isso seria na Globo 20, né? Exatamente. E é um talk show, o terceiro maior talk show do mundo no YouTube, na internet. É o terceiro maior, inclusive ganhando de talk shows famosos de língua inglesa. O que é muito difícil, né? Os números da Danilo são absurdos. São incríveis, assim. E é um programa consolidado e não um programa relaxado, né, meu? Eu lembro até hoje. Tem uma produção boa, né? Numa festa, o Porchat e o Adnet tirou uma... Agora você vai ver, tirou uma selfie. Os dois já estão fora. Programa mal feito, da Record. A Record tem uma coisa meio ruim. Por exemplo, o Porchat estava na plateia comendo uma batata Ruffles, fazendo um merchan. Aí, de repente, do nada, ele piscava, já estava na mesa dele. No The Noite, isso é inadmissível. Lá, o nosso diretor, o João, o Danilo, a gente toma muito cuidado com sequência. A coisa tem que andar. Você tem que ir, nem que você tenha que fazer, tem que ter um puta trabalho. Tem que ser bonito. Não pode ter aqueles cortes vagabundo. Não existe nada, não existe nada disso. Tem uma continuidade, tem um propósito, assim. É bem rígido. E como que você está vendo agora? Nós estamos assim caminhando para sair a pandemia. Como você está vendo o Diguinho vendo pós-pandemia? Cara, é difícil. Eu acho difícil. Tem que ter uma recuperação
Comercialmente está muito difícil. Eu tenho colegas de rádio que estão sem receber, né? Porque a mídia... Rádios menores, que não tem estrutura, que não tem gente com grana que banca. O mercado está muito ruim para vender. Tá a TV não é diferente. Ela não está como antes, e impossível alguém estar como antes. Perdeu. Né, até vi uma notícia que a Globo se arrependeu de ter... Cara, o futuro não adianta. Você sabe, o streaming... vai ter novela em streaming. O brasileiro é culturizado com novela. Você vê a Globo, põe novela repetida, dá 30 pontos. Né, o streaming vai ter novela com interatividade. Você sabe que uma das coisas que mais vai crescer, na minha opinião, e que eu passei a amar isso de novo. Eu era viciado antes e parei durante muitos anos. Videogame. O videogame hoje, ele é uma história de cinema a cada jogo. E o streaming... A qualidade está muito top. O online, aquela coisa de jogar na hora, de troca de informações, é isso que o cara quer. Um celular é isso, você está trocando informação, você está divulgando isso, divulgando aquilo, e o jogo de videogame é exatamente esse universo. É o mesmo universo de um programa de rádio, por exemplo. O cara manda a coisa lá para aparecer. Se tem um streaming que tem 1 milhão de seguidores lá, o cara quer aparecer naquilo. Meu, você viu que eu apareci lá no programa do fulano? Você viu que eu apareci no grupo tal? Então, o futuro, para mim, realmente é videogame. E é o que preocupa os streamings. Eu digo assim, de tipo Netflix, HBO, que saiu agora, essas coisas todas. Eu acho que essa interatividade é um salto a maior acima tendência. do que o streaming. Lógico que o cinema também vai sofrer muito com isso. Eu acho que a pandemia... vai ter que se reinventar, né? O cinema vai ter que... Talvez o cinema interativo fosse um... Sim, mas a pandemia acelerou muita coisa, né? A pandemia diminuiu o tempo útil de muita coisa tradicional. Sim. É o que a gente vê hoje. Muitas situações que talvez você não pensava em fazer online, você faz online hoje. Sim. Muitos produtos, muita burocracia que a gente antigamente... você tem que ir não sei aonde, tem que ir aonde. Hoje é tudo online, entendeu? Doutor, eu tenho... Doutor não, Diogo. Eu te chamei de doutor, me chama de príncipe. Príncipe, por favor. Sim, então... Você sabe que eu vendo videogame... uma loja de videogame, cara, em plena pandemia, a gente pegou entre 150 PlayStation 5 e 150 videogames, metade Xbox Series X e S e metade PlayStation 5. Vendeu em 3 dias. Olha o tamanho disso. O cara, ele vende a mãe dele na zona, mas compra um videogame. Tipo assim, é um produto caríssimo, né? É um produto que, hoje, por causa do dólar, você não acha um produto desse por menos de 5,5 pau. Então, é uma tendência que você já vê que você fala, bicho, esse cara tá ligado, é igual ao futebol. Os caras têm muita confiança no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá cada vez pior, tá cada vez mais difícil de assistir, porque é só jogo ruim, é só truncado, técnico, né? Truncado. 0-0. Ninguém evolui taticamente. Cara, você sabe que eu fui numa loja grande, que o cara falou assim, cara, esse mês eu vendi mais camisa da NFL do que do Corinthians. São Paulo e Palmeiras juntos. E você vê uma audiência da NFL... Da NFL, hein? Que equivale a 13 pontos. Isso aí vai sendo colocado dentro da molecada hoje. Eu conheço um moleque que odeia futebol e ama NFL. E cada vez mais esse influencia esse influencia esse influencia esse. O cara que acha que futebol daqui a um tempo vai ter 40, 50 pontos na TV, engana-se. Essa geração que a gente tem não tem paixão nenhuma pela pátria. Odeia a seleção brasileira, não assiste a seleção brasileira. Mas falta uma pessoa para inspirar também, né? Então, mas hoje é difícil. Por exemplo, os bons jogadores estão tudo fora, né? Não é nem questão dos bons jogadores. O que vendia antigamente o futebol era a personalidade. Você pegava... Hoje, por exemplo, eu vou falar... A última vez que eu fiz reportagem em campo foi há 13 anos. Não, você não conseguia mais chegar perto do jogador. O jogador não fala mais, porque ele está cercado de rede social, ele está cercado de patrocínio, ele tem um assessor de imprensa. Se ele falar isso, vão queimar ele aqui, vão fazer isso aqui com ele. Enfim. Muito mimimi. É igual o rapaz lá do Corinthians. Ele falou uma coisa forte no streaming lá, um lateral, Danilo Avelar. Mas, cara, o cara, ele tem, em todos os clubes que ele passou, ele foi assim, exemplar.
E até então no Corinthians ele era exemplar. Não ouviram o cara, simplesmente a internet execrou o cara. Cancela o cara. Mesmo ele tendo pedido desculpas por esse deslize, né, por essa bobagem, que é uma coisa que você tá lá. Cara, se a gente for falar a verdade, tem grupo de WhatsApp que a gente participa que tem coisas impublicáveis. Cada absurdo. Então, tipo assim... E da família, então? Aquele negócio ali era tipo um grupo de WhatsApp, mas que daí tava público, aí pegaram o cara. Aí você fala assim, pô, bicho, você vai... O cara que tem um passado sempre exemplar, sempre foi isso, você já vai realmente estigmatizar, você já vai realmente resumir isso no erro dele. Numa palavra, né? É igual o cara que perde um gol na final da Copa do Mundo, mas ganhou 2 Copas, mais 3 Champions League, ele errou na linha, então ele é um lixo porque ele errou isso aqui. Não, cara. Você tem que ter muito cuidado com isso. Hoje não toma cuidado. Hoje as pessoas têm o poder desse celular e têm o prazer de ir lá e nem saber da história direito. Só cancelar. É igual a história da escola base, lembra? Que falaram que os donos abusavam de crianças, era mentira. Acabou com a vida dos dois. Acabou com a vida dos dois. Ah, o Estado deu 2 milhões de indenização. Cara, mas ninguém... E os 20 anos que eles perderam, né? E os 20 anos que eles perderam, não existe, né? E vai receber esses 2 milhões do Estado pra você ver. Diguinho, aí o Batista te traz, me apresenta e você vem. Como que tá sendo? O que você planeja de odontologia, de tratamento? Fazia um tempo que você não ia ao dentista, né? Nossa, tinha uns 15 anos. Um pouquinho de medo, né? Ah, sim, tinha muito medo. Mas depois que você cantou pra mim, enquanto fazia o trabalho na minha cremalheira, eu acho que eu me acalmei bastante, sabe? Acho que... Não, eu acho que aqui, cara, é uma situação diferente, porque vocês vão falando, né, com a pessoa, tipo, vai deixando... Realmente, dentista dá medo, né? Aquele barulho daquela... do motor, essas coisas todas. Mas aqui você vai falando, eu vou fazer isso, ok? Ok, tá bom pra você? Tá bom pra você. O trabalho demora mais, mas só que ele é feito de forma muito consistente, né? E tranquilo para quem está recebendo tratamento. Então eu acho que a diferença, por exemplo, do trabalho da Odontojoy, tanto você, também a menina que tá fazendo, né, um processo de clareamento lá nos meus dentes, também Clareou? a cirurgia. Clareou? Não, ainda falta. A cirurgia também. Tem mais uma os cirurgia pontos. pela frente. Sim, exatamente. Então, assim, foi tudo muito tranquilo, porque eu tinha feito uma cirurgia de tirar dente do siso, o cara quebrou meu dente. Putz, mas foi uma dor uns dias aí. E aqui não, eu saí com o ponto, parecia que tinha feito nada. Não tinha feito nada. Nosso cirurgião realmente é muito bom. Enfim, daí esse tipo de coisa, de você... das questões, né, de você tomar o cuidado, de perguntar, de falar, tá bem, tá confortável, etc, que é isso, que é aquilo, fora a estrutura da clínica, que é muito boa também, né, onde você vai ter uma máquina de café, né, é tudo muito confortável, enfim, isso tudo faz muita diferença para o paciente. Então, eu me sinto bem satisfeito aqui. E você vê, eu tô vindo, né? Sim, tá. Porque no outro eu fugi, eu falei, não vou mais não. E eu tô vindo, então... Tá vindo. Tô vindo. De quando ele dá umas fugidinhas, mas tá vindo, faz parte. É assim, ó, eu falo muito, a palavra que eu gosto de usar é humanizado, tá? Porque ir ao dentista não é fácil, não é uma decisão fácil, principalmente para quem já tem esse medo, tá? Até tem uma mocinha que tá lá embaixo agora, a gente tava conversando e escapou uma lágrimazinha dela, ela deve estar até me esperando para conversar um pouquinho com ela. O tratamento tem que ser humanizado, tá? Porque ir ao dentista, para algumas pessoas, não é fácil. Então, e você já sai de casa preocupado, né? Qual é o próximo passo? Vamos ver o que vai dar, né? Ainda mais quando você tem... Quando acontece, por exemplo, esse negócio de quebrar o dente que eu falei, no meio, daí você tem que ficar pegando os pedaços lá e você já vai lembrando da aflição, você não vai com
com aquela alegria, né? Igual quando eu vou comer lanche, por exemplo, né? Igual quando minha mãe São fala, os traumas, né, que ficaram. os traumas. Minha mãe, a palavra mágica do gordo. Filho, vem jantar. Nossa, você sabia que uma vez eu quebrei a perna por causa da janta? A minha mãe falou, filho, vem jantar. E morava num sobrado, daí eu tinha acabado de tomar banho, eu pisei na toalha, mas capotei, quebrei a perna. Mas antes de ir pro hospital ainda jantei. Só depois que eu fui botar o gesso. Essa foi boa. Foi boa. A fome era maior que a dor, né? A comida foi, né? Não, vou alimentado, né? Sofrer um pouco, já tá quebrado mesmo, pô. Diguinho, eu queria te agradecer, tá? Foi muito divertido conhecer um pouco mais da sua carreira. Obrigado, Tá? obrigado. Obrigado mesmo, tá? Conta com a gente, tá bom? Valeu, Diogo. Um E, beijo. aliás, um beijo a todos. Obrigado, Odonto Joy, pela paciência comigo aí. E obrigado por adaptar uma cadeira para mim também. Me perguntaram isso na internet. Beijo, pessoal. Tchau.